Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, 17 de abril de 2026, estamos apresentando esse estudo de Curitiba, Paraná. Esse estudo ele é organizado e promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor. E nós sempre comentamos no início, para aquelas pessoas que às vezes estão nos assistindo por gravação, que esse estudo é apresentado, como disse, às 19 horas da sexta-feira, e todos aqueles que quiserem participar, podem participar conosco, que serão todos bem-vindos. É basta entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, lá encontrarão lá o caminho, lá, para as pessoas obterem os links. E também, lá no nosso site, encontrará também as playlists dos estudos anteriores, sempre lembrando que esse é um estudo contínuo, e esse estudo de agora que estamos estudando, ele se refere ao ano de 2025 e 2026. Você vai encontrar, que acho que é o terceiro, quarto ano que nós estamos estudando, então você vai encontrar outra sequência de estudo, mas este agora nós estamos em 2025 e estamos no estudo número 26, para pessoas se localizarem. Para aquelas pessoas que quiserem nos acompanhar através do livro, ou pelo PDF, o livro impresso, né? Ou pelo PDF, basta seguir as questões hoje, 344 a 366. Nos estudos de hoje, nós estamos na segunda parte, no capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. Então, no estudo da semana passada, nós vimos aí sobre o prelúdio da volta, né? É interessante, né? Todas aquelas sensações que o espírito sente, das angústias, conversamos bastante sobre esse tema, né? E hoje nós vamos entrar já na parte da união da alma do corpo. E também vamos falar um pouquinho das faculdades morais e intelectuais do homem. Então vamos no primeiro item, né, desse capítulo, né, da questão 344, que fala da união da alma e do corpo. É bem interessante, né, que a gente sempre tem, assim, eu não sabia que momento, né, existem muitas especulações, né, e os espíritos, e a pergunta do Kardec, os espíritos explicam bem claramente para nós sobre isso. Então, na 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que é criança, e a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Interessante, né, gente? Então, desde a época da concepção já existe essa ligação, né? Só que ela vai se completar realmente na hora do nascimento, né? 3, 4, 5. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que o corpo prendem, o espírito são ainda muito fracos e facilmente se rompem, e pode romper-se por vontade do espírito, se esse recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não.
3, 4, meia. Faz o espírito, seu corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Ah, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. 3, 4, 7. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Você não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Olha que resposta interessante, né? Então, a maioria das vezes, o espírito escolhe, permite vir, né, passar por toda essa experiência, toda aquela angústia, todo aquele momento, para quando nascer a criança, ele voltar, mas o objetivo disso é para, nesse caso, de morte prematura, é uma prova para os pais. Né? 3, 4. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes. Mas se nessas circunstâncias reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. 3, 4, 9. Falha por qualquer causa a encarnação de um espírito. É ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é, imediatamente. Faz-se mistério dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponde à anterior determinação. Interessante isso, né? Que o espírito já pode, já na programação dele, né, de voltar, já está predeterminado isso, né? Que ele voltaria e já logo em seguida reencarnaria novamente. Pode acontecer isso. Mas não é uma coisa regra, né? Nem sempre. Ó. Então, às vezes, pode acontecer que não. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede algumas vezes depurar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Sim, se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior à sua força. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Esse tema é também interessante, né? A gente já viu algumas coisas aí, algumas psicografias falando sobre isso. Mas vamos ver aqui agora que os espíritos respondem. Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache desta fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Esse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado.
no qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, ele volta pouco a pouco ao retomar o estado do espírito. É bem interessante isso, né? Porque durante essa fase da gestação, então o espírito ainda tem um certo grau de liberdade, de lembranças, então vai perder totalmente quando o nascimento. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha na existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias revoltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa do que ocupava na vida. 353. Como sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de uma alma? Essa é uma pergunta aí que pessoas que defendem o aborto e outras questões, aqui não vamos entrar aqui no mérito de sim ou não, de como é que funciona, mas eu acho interessante essa resposta que ele dá aqui agora, né? Que se tem alma ou não tem alma, né? Olha aí. O espírito que vai animar existe, de certo modo fora dele. O feto não tem, pois, provavelmente falando, a alma, visto que a encarnação está apenas em vias de operar. Você acha-se, entretanto, ligada à alma que virá possuir. Mas vamos ver a pergunta seguinte. Você explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. Essa vive vida animal. O homem tem vida vegetal. E a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente, isso se dá. E Deus permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado, a tornar lugar entre os 356. Entre os not mortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus. Pode chegar a tempo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não. B. Segue daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? O que seria ela, se assim acontecer? Não seria um ser humano. Aqui é a pergunta, né? Que consequência tem para o espírito o amor? É uma existência nulificada, de que ele terá de cornetar. Constitui crime e provocação. A provocação constitui crime e a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Olha a pergunta, hein? Há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando.
Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Essa aqui é bem interessante também, né? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar já o que existe. Né? Essa também sempre é uma dúvida, né? Está botando em risco, alguma enfermidade, alguma coisa lá que acontece ali, dessas gestações que são problemáticas, né? Então é que deixa bem claro isso. O problema é o abuso disso, né? Até onde que você vai isso, né? Mas a resposta é bem clara a isso. 360. Será racional ter-se para com feto as mesmas atenções que costumam dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? É tudo, vede, o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatencionadamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram, é que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo o seu desígnio, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Então, agora vamos começar com outro item. Alguém quer comentar alguma coisa sobre aquele outro capítulo, para a gente começar outro item? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre essas questões aí dessa primeira questão que nós colocamos aí, né, que é a união do corpo, a união da alma ao corpo, né? Tudo bem? Se ninguém fazer comentário, vamos continuar para frente, então depois comentamos no final, né? Faculdades morais e intelectuais do homem. 3.001. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Interessante, né? Olha. Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus que chamais demônios. É bem interessante essa resposta, né? Você é um espírito imperfeito, porque senão, se você dizer que é do mal, você está dizendo que é, né? Que ele coloca aí, que eu vou dizer que sempre o mal prevalece, né? 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento que haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Olha, nessa fase, sempre houve, né? Mas nessa fase, agora que nós estamos passando agora, é bem claro isso. Né? Pessoas altamente inteligentíssimas. E a resposta é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período,
da existência, ele se adianta em ciência, durante o outro em moralidade. Três meia meia. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria. E ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem alcance implicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, toma o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com elas coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos providos de uma causa única, Deus. Agora vamos aos comentários de Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferece a esse respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teria deixado, porque o tornariam um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que ou contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que esses provam suas personalidades e identidade. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos programado para hoje, né? Então, a partir de agora, está aberto aí para os comentários, né? É um tema bem interessante, né? É interessante e, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que Acho que o Paulo perdeu o som. Opa, Agora sim. Agora. pode. Eu digo assim, interessante e um desafio para a gente poder buscar compreensão em algumas dessas discussões, vamos colocar assim, que Kardec faz com os espíritos, né? Porque tem algumas perguntas aqui que a gente tem que parar para pensar. E uma que me deixou, aqui tem algumas, mas uma que me deixou assim bastante
bastante surpreso, né, no sentido não da resposta dos espíritos, mas com relação à questão em si, que na questão 359, quando Kardec traz essa pergunta, né, do perigo da gestação, eu me pergunto aqui, primeiro, o que é o ser que ele define aqui, que ainda não existe? Porque aqui a gente pode pensar em tempo de gravidez. E, evidentemente, para uma mãe estar sob risco, essa gravidez já deve estar um pouco adiantada. E aí eu me pergunto, o que será que a mãe, né, poderia, dentro do arbítrio, que ele é livre, qual seria a posição desta mãe? Porque se nós pensarmos, né, num sacrifício, como está aqui, a gente está pensando em tirar a vida, que Kardec diz aqui, o espírito, quer dizer, os espíritos dizem que não sacrifica o ser que não existe, mas não deixa de ser ali, mesmo que tênue, né, uma relação matéria e o espírito. Né? Então, como é que define-se esse ser? E eu fico me perguntando, o que a mãe... Eu sou pai 4 vezes. Se eu fosse mãe, talvez eu me sacrificasse por conta do meu filho. E aí... Essa questão aí é que eu disse que tanto é que a resposta é assim, é preferível, né? É, Mas concordo com você, é um tema muito. Até eu comentei na hora, quando eu li a questão ali, também eu tenho essa questão, porque é muito interpretativa, né? Quem vai decidir que risco que é isso, né? Que a mãe, ela sempre vai, mesmo o risco, sei lá, não vamos também generalizar, mas sabemos também que tem algumas questões aí que ela quer ficar livre, tem alguns casos, né? Que o espírito também quer ficar livre o mais rápido possível. Mas uma mãe verdadeiramente, assim, que está consciente daquilo, ela vai querer fazer o máximo possível para salvar o ser, né? E e, e, está o, livre o e o- espírito. Agora, é difícil, né? Quem decide, né? Aí, se fosse no caso, estava ali nascendo ali, né? Vamos dizer, quase nascendo ali, sei lá. Hoje já existe bastante tecnologia, que existem essas cesáreas mais modernas, mas antigamente, né? Era complicado, por exemplo, aqueles partos no casa e tal, aquela dificuldade. e- Aí, às vezes, a mãe também não está em condições de decidir, né? Alguém tem que decidir por ela, né? Mas eu acho que. E a consciência dela, né? Dela depois, né? O que ela vai sentir, né? Puxa vida, eu preferia que eu fosse, que ele ficar. Sei lá, é difícil, né? É muito individual isso. É muito de e, cada um, de cada casa. e É o, difícil. e o Ado sempre, o Ado, que eu digo Eduardo, meu primo Ado sempre traz aqui nas discussões que é esse diálogo, toda essa montagem, essa conversa toda que Kardec teve com os espíritos, é lá de 1800 acho que o livro é 1857, então isso 58, né? é. Então a gente tem que ter, 58. a gente tem que, 1958, enfim, a gente tem que dar esse crédito até o que está aqui, né? Porque os tempos eram outros, evidentemente. E como você colocou, hoje em dia tem muitas coisas mais fáceis pela tecnologia, né? E outra questão que eu sei, que eu discuto aqui que eu discuto assim comigo mesmo, né? É a questão da pergunta 344, né? Ou seja, que a união começa no momento da concepção, ou seja, vai começar a concepção seria a questão da fecundação. Começa lá essa união de uma certa forma, mas ela vai acabar se processando quando o ovo se une à parede do útero, a nidação. E aí tem uma fala, eu não sei se foi aqui que nós discutimos, Pereira, lá atrás, talvez, ou em alguma reunião do centro, que em algum momento, eu não sei se é nesse livro, enfim, que a, o final, digamos assim, do processo encarnatório, o da finalização desse processo, onde estaria, de repente, mais ligado, né,
o espírito, o perispírito e a matéria, ou seja, aí a gente pode falar de alma, enfim, conforme o conceito, que daria por volta dos 7 anos. Ou seja, existe uma necessidade de um amadurecimento, de um crescimento e de um desenvolvimento da matéria junto ao espírito para que as coisas possam se. Porque quando a gente fala a criança é ingênua, ela está no aprendizado, assim como o espírito ali, já sabendo das suas provas, já tendo escolhido suas provações, mas é um amadurecimento que é importante, né? E aí a gente chama a atenção das coisas para a família, pular muito nesse momento da infância, ou seja, durante o crescimento da criança até. Acho bem bacana. Essa questão aí é interessante, sabe? É interessante porque nós sabemos aí, a medicina hoje já comprova isso aí, que da concepção do ato, ali até sair realmente a ligação entre o óvulo, o esperma masculino com o feminino, demora algum tempo, não sei quantas horas, vai ter um prazo. Né? Por isso que alguns defendem essa questão aí da pílula do dia seguinte, que ainda não teria completa. Então, isso existe muito debate, né? Mas aqui, é que ele diz aqui no texto também, ele fala bem claro isso aí. Ele já está ligado, mas ele ainda não está totalmente, né? Quer dizer, naquele primeiro momento ali, ele está, vamos dizer assim, ele está comprometido ali, tem a ligação, ele faz sentir, mas ele ainda tem as percepções com o espírito. Ele fala que ele só vai perder totalmente a memória dele no ato do nascimento. Antes de nascer, que daí sim, que aí ele não relembra e tal. O texto deixa bem claro as questões seguintes. E ele fala, inclusive, desse tema que você falou, que depois do nascimento demora algum tempo, né? Até as faculdades em crescer. Alguns falam que é completo 7 anos, mas na literatura das aulas básicas não dá um tempo, né? Eu acho também assim, eu acho que existe esse tempo, mas eu não gosto de nada assim com tempo definido, 7 anos. Eu acho que em alguns casos me parece que é mais rápido, e em outros parece que é mais lento. Lento. Uhum. Entendeu? Eu não gosto, porque tem muitos que falam isso, né? Tem uns que gostam de definir, 7 anos. Porque se você comparar uma criança de 7 anos de hoje com uma criança de 7 anos há 50, 60 anos atrás, é totalmente diferente. Né? Hoje ela parece que é mais desenvolvida, parece que hoje é mais rápido essa libertação, né? Então, e mesmo assim, mesmo de hoje, você percebe que algumas crianças parece que ainda está com 7, 8 anos, ainda está meio letárgica, e outras com 4, 5 anos já estão voando, escrevendo. Tá... Não é verdade? Então, eu vou naquele tema assim, que sempre a doutrina espírita nos ensina. Tudo depende de algumas circunstâncias, né? Mas que existe esse prazo, existe. Agora, eu não gosto dessa definição que muitos mesmo espíritas, do movimento espírita, colocam alguma literatura, 7 anos que completa. Eu não gosto de definir assim, não. Eu acho que existe uma flexibilização nisso, né? Que pode ser para mais ou para menos. Pode ser mais ou menos, sei lá. Você colocou por volta. Eu tive vendo aqui, aí eu lembrei da onde eu tinha lido, foi no Consolador, Consolador, lá naquela parte da. Eu não me lembro qual que é a questão. Eu teria que folhear aqui, mas foi aqui que eu marquei numa referência. Mas que diz que é por volta, né? Pode, como você falou, pode ser antes, pode ser depois, mas enfim, bem bacana. E na época atual, a gente percebe assim, parece que está tendo, né? Porque hoje as criancinhas com 3, 4 anos, 3 anos, 1, 2 anos já está na creche. Rapidinho já está a informação, quando você vê com uma criança com 2, 3 anos, já está mexendo com o celular, o que não ocorria antigamente. Então, parece que vai subindo mais rápido, né? Parece que tem uma pressa que quer assumir as tuas faculdades como espírito mesmo, né? As tuas coisas. Bacana. Ana, tá quietinha hoje? Oi. Então, até lembrei das nossas discussões do ano passado sobre isso, que como a gente já discutiu, né, bastante sobre isso, até o ano passado a gente discutiu bastante sobre essa questão do aborto, né, que é bem interessante essas discussões. E assim, é bem claro para mim essa questão, né,
Mas o que eu acho mais interessante, além disso, que vocês estavam discutindo agora no momento, que é super interessante, é essa questão do aborto, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né, com relação ao feto, né? Então, enquanto a mulher está grávida, né, como que você deve, né, pensar. Então, para mim é muito claro, eu acho que é bem lógico isso, racional, que, claro, né, já existe um espíritozinho ali, né, e então a gente já entende bem essa questão também. Mas é isso, para mim tá tudo bem claro aí, mas surgindo mais alguma coisa, a gente discute aí. Porque é difícil a gente entrar no mérito da questão, assim, de uma decisão que eu acho que é individual, né? Da mulher que está ali, né? Da pessoa que está ali, de tomar essa decisão. Às vezes o, o Paulo comentou aí sobre a questão ali entre um e outro. É difícil a gente analisar, né? Saber o que a pessoa está pensando, porque às vezes a gente começa a julgar muito, né? Que a pessoa, mas não sabemos ali também, né, de toda essa questão, né? Mas o texto deixa bem claro que isso você está transgredindo a lei, né? Você está cumprindo tudo que transgride a lei divina. Agora, como tudo na justiça divina, existem os atenuantes, os agravantes aí, que é tudo questão ali da autorização, né? Senão a gente começa a julgar, né? Uma mãe que toma uma decisão, às vezes, na questão principalmente dos estupros, ou dessas outras questões aí, a gente começa a querer julgar, porque. Gente, é complexo isso, né? É uma tradição também, mas e as circunstâncias que levaram isso? Quais as. Né? É, é, contra a lei. Claro que nós espíritas nós temos que ter contra essas questões aí que hoje se colocam assim como lei, né? Dizer, porque até os 3 meses, até nos 6 meses pode fazer um aborto, né? Então, Pereira, inclusive, dentro disso que você está comentando, tem essa questão da consciência, né? De consciência, digamos assim, a mulher tem essa questão de decidir, né? E depende do qual é a consciência que ela está tendo para tomar essa decisão, né? Às vezes ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? Vamos supor, na questão do estupro, por exemplo, né? Então, ela, não, mas eu não, né? Não pedi, não quis, ou enfim, ela não tem consciência e vai para essa questão do aborto. Então, não sei até que ponto ela vai ser julgada em relação a isso, né? Como você falou, tem os atenuantes aí. Então, acho que daí depende, né? Do grau de consciência que a pessoa tem em relação a tomar uma decisão dessa. Porque até uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa falando sobre a questão do aborto, e eu, sinceramente, quando eu saí de lá, eu falei, não, tá certo. Porque a pessoa, em qualquer parte, até eu lembro do texto de hoje aqui, os espíritos, Kardec jamais foram assim, radicais, colocando. É verdade. Aí quando chegou assim, a mulher falando sobre o aborto, não, porque a mulher que cometeu aborto, olha, no fundo e calado. Porque ela vai para não sei o quê, que vai para vai espiar, porque não sei o quê, mas sabe, mas detonou. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se aqui tem uma mulher, chegou aqui, que ela cometeu um aborto no momento, às vezes, no desespero, saber lá o quê, né? Você falar isso para ela, o que ela vai falar? Ela vai, né? Sendo que seria o contrário, né? Você tem que falar o outro lado, que a doutrina espírita nos ensina também, que mesmo que ela cometeu esse ato aí no momento, às vezes, de uma desarmonia, de um, sei lá, emocional, sei lá o que aconteceu naquele momento, se ela cometeu esse ato, existem questões que ela pode fazer desde agora para atenuar isso, né? Quer dizer, ela pode começar a adotar crianças, pode trabalhar com outras crianças, tal, para você ir realizando. Porque senão você já condenou e a pessoa está ali ouvindo. Né? Poxa, como é que ela vai falar? Então, onde é que está o acolhimento? Né? Onde é que está a maneira de eu colocar a pessoa? Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão as pessoas ouvem um negócio daquele e falam, meu Deus, agora eu vou pro Brau mesmo, vou pro limbo, sei lá onde, porque a gente quer colocar as questões, né? Então, às vezes a gente ouve isso, né? Sendo que o Espírito jamais, a própria doutrina do Espírito jamais foi dessa maneira assim radical de dizer, né? Olha, você vê, tudo depende. Até porque, Pereira, se você pensar, qualquer coisa que a gente faz errado durante a vida,
Se fosse assim, a gente fosse, seríamos condenados e nunca mais iríamos poder reparar. A gente pode ver que vão acontecendo as questões erradas, que a gente vai errando durante a vida e depois a gente se arrepende, e, inclusive, faz outras coisas que contrapõem aquela questão errada e se redime, vamos dizer assim, né? Se reposiciona. Então, é a mesma coisa. A gente tem como aqui mesmo reparar os erros de antes. Então, eu acho que é o mesmo caso, como você falou. Então, a pessoa que comete esse erro, ok. Então, como é que eu posso fazer para reparar? Já que eu não tinha tanta consciência quando isso aconteceu. Como você falou, várias opções, né? Ligadas à criança, por exemplo, né? Então, ajudar outras pessoas, né? Com o mesmo caso, ou então, lidar com as crianças, auxiliar crianças, mesma coisa, qualquer outro caso em que a pessoa cometa um erro grave. Tem como você tentar reparar durante a vida, né? Sim, nós estudamos bastante isso já aqui, nesse próprio estudo anterior, nós estudamos sobre essa questão, né? Que você pode, já desde essas vidas, desde a vida já atual, você já pode ir redimir os seus erros, você pode arrepender, senão não teria sentido, né? Puxa, a pessoa cometeu um crime, né? Puxa, mas aí no momento lá de, sei lá, de amonia, sei lá o quê, cometeu. Aí agora não, já pronto, você aí você está caindo pela questão aí condenando a pessoa já para o inferno, não, que é isso. Você tem direito, sim, já dele já de se arrepender e já começar esse processo de, de reparação, né, de amorização desse seu trabalho. Deixa eu pegar um gancho aqui com a Ana, falou dessa situação, achei bem interessante, né, dessa pessoa se aproximar de algum trabalho com crianças, enfim, após um, não vou dizer desvio, né, de repente após um descaminho assim que possa ter acontecido. Mas você acha que vocês têm mais experiência, vocês acham que poderia ser, no meu pensamento, poderia ser por uma situação de determinismo mesmo, mas poderia ser uma situação do próprio arbítrio da pessoa, né? Dela escolher se aproximar, né, de um trabalho de crianças após uma situação dessa. Eu não gosto da palavra determinismo, porque você dá a impressão que seria fatal isso, né? E a filosofia espírita sempre nos concede, eu gosto mais da outra fala que você falou, do livre-arbítrio da escolha, porque o arrependimento e a reparação, ela tem que ser, vamos dizer assim, do desejo da pessoa, né? Fala, puxa, eu errei. Aí alguém fala assim, puxa, você errou, a pessoa está com uma culpa tão grande, fala, puxa, você errou, e paciente que isso foi erro, foi, mas aí tem aquela questão de quem só vai para julgar naquele momento que aconteceu lá, que ela tomou aquela decisão. Não sei só nesse caso de aborto, mas qualquer outra situação. Então, aí ela vai se arrepender, aí ela vai desejar, né? Ela tem que ter esse desejo, tem que ter o hábito dela. Porque senão, não, o que você tem? Isso só vai acontecer das expiações compulsórias, inclusive quando a gente estudando um pouquinho anterior, na frente você vai estudar um pouquinho mais, depois de passar todas as questões. Vai ser possibilitado para ela se aproximar, muitas questões vai colocando ali para ela dar oportunidade para ela essa reparação, esse reequilíbrio, né? A justiça divina é perfeita nesse sentido, né? Sempre vai colocar condições para que as pessoas possam, né, refletir sobre isso, mas ela tem que decidir, né? Ela tem que querer livre-arbítrio. Senão fica um negócio, não, você fez isso, agora você tem que cuidar da criança. Não, sei lá, tem outra maneira. O determinismo, eu não acredito muito que as coisas estão, né? Eu acho que, de outra forma, poderia ser também uma outra opção, Paulo e Pereira, poderia ser intuitivo. Que é o arbítrio, né? Entendeu? Então, é intuitivo. Então, a pessoa fez isso, depois ela meio que começa a se arrepender, percebe que errou, e intuitivamente é um desejo muito interior, né? Que começa a ter esse desejo em função dessa questão que ela percebe mesmo que isso vai ajudar ela a reparar isso, mas de repente até sem muita consciência, mas intuitivo, por exemplo. Pode acontecer, né?
Até aproximação de amigos espirituais, né? Daí É, a intenção é isso. Porque daí a pessoa, quando a pessoa pensa assim, fala, puxa, mas eu errei. Aí os amigos espirituais começam a perceber como você falou, de intuir ela algumas coisas. Rapaz, ó, vai tal lugar, vai isso, faz isso, faz aquilo, para se aproximar, para reencontrar o caminho, né? Mas Mesmo, ela já tem que ter essa tendência, né? tem que querer, né? Tem que Ela começar. tem que ter essa tendência já de querer, de ter uma melhora, né, nessas questões, porque às vezes a pessoa também já tem isso, né, de querer ir buscar alguma coisa para melhorar aquilo que ela percebe que não está legal, né, intuitivamente, através até do próprio mentor mesmo, o próprio mentor, o mentor é muito próximo, né, da gente, que eu acho que ele também influencia bastante. Assim como outras coisas da vida da gente, né, quando você comete erros, né, tem gente que não tem muito essa vontade intrínseca, né? Que fica que, não, eu sou assim e você é assim até o final da vida. Então, tá bom, morra torto, não é verdade? E outras pessoas, não, né, tá errado, vou tentar melhorar. Então, tem diversos tipos de personalidades, né? E a vontade também, né? Isso varia muito de cada pessoa. É por isso que tem a obra da Luísa, acho que ela não cita na libertação, e tem algumas questões assim que estão socorrendo, não lembro qual obra que é, quem lê bastante obra daquela da Luísa, não sei, que a pessoa estava totalmente desvalorizada, de quebrada, acontecendo certas coisas, aí o espírito foi lá e o André Luiz foi junto nesse socorro lá para ajudar essa pessoa. Aí a pessoa conseguiram conter lá, aliviar a pessoa, e aí os espíritos prefeitores estavam ali e disseram, olha, agora nós vamos encaminhar ela durante o sono, ela vai ser intuída aí numa igreja evangélica, vamos dizer assim, não era evangélica, católica. Aí o André Luiz falou, não, mas como assim? E por que no local espírita? Não, tem pessoas que precisam daquilo. Precisa ir lá, porque lá vai ter alguém que vai impor, que vai determinar. Né? Talvez a espírita é tão ainda meio cheia de dúvida, está se arrependendo, tá ainda, mas não tem aquela força. Às vezes, eu também já conversamos sobre isso anteriormente, às vezes uma pessoa, por exemplo, vagando de droga, ou mesmo nesse caso que eu estou falando aí de aborto, ela precisa ir numa igreja lá que tem um pastor lá, uma coisa que é meio rígida, que impõe, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que parar. Para ela é melhor, entendeu? Porque daí é aquilo que ela falou, ela vai se aproximar da maneira que alguém vai forçar ela a não... As questões de bebidas e de drogas, as igrejas evangélicas dá de 10-0 no espiritismo. Porque ela diz que não pode, proíbe, e aí tem pessoa que precisa daquilo ainda. O grau evolutivo dela ainda está tão baixo, então, assim, que ela não consegue. Aí ela precisa de alguém para impor, né? E aí, para ela, é ótimo, né? Que daí ela não vai ter um contato com o vídeo, sei lá qual for, né? Ou algumas questões que ela faz. Então, o Espiritismo, nós temos que ver ele assim, né? Porque não tem negócio de dizer que não pode isso, não pode aquilo. Não tem isso, né? Por isso que nós não temos que julgar ninguém, nem analisar. Cada um está naquele momento e tem aquelas ajudas que ele precisa, né? Usar o arbítrio que a gente tem para o caminho do bem. Eu acho que a gente tem que pensar É, nisso sempre. mas o arbítrio é muito individual, né? Sim, Entendeu? O arbítrio de cada pessoa que tem um certo conhecimento é uma pessoa que ainda está, né, pouco conhecimento, moral, tudo, talvez ele precise de alguém para, né? Ele respeita o livre-arbítrio, mas ele precisa de alguém empurrando, né? De alguém organizando ele, né? Caminhando. Mas, assim, no caso de se entender a religião, entender Deus é uma coisa muito pessoal, né? Eu posso entender Deus dentro da Igreja Católica, perfeito. Ou dentro da Igreja Evangélica, perfeito. Cada um entende Deus melhor em cada religião, né? E daí tá tudo certo, né? As demais colegas, hoje temos aí a Elisandra, a Leide, quer fazer algum comentário? Aqui ninguém sabe praticamente nada, né? Somos todos aprendizes, né? Sinta-se à vontade, pode comentar.
Fala, ó, não concordo lá do que estão falando aí, vocês estão falando só coisa que eu não concordo. Eu não entendi isso, entendi aquilo, gente, né? Então, Ô, aqui para... Pereira, deixa elas se ambientar aí, tranquilo. É. É natural isso, né? Bom, gente, é isso aí, o nosso tema. No próximo tema, nós vamos estudar um pouquinho. Né? Agora vai começar a ficar um pouquinho melhor, né? Que agora está a influência do organismo. Então, já vai ficar uns temas um pouquinho mais melhores para nós discutirmos, né? Conversar, né? Tudo bem, Juliana, pessoal? a Juliana está aí? Ou Não, não? ela saiu, ela até falou que saiu antes que ela tenha um compromisso. Ah, tá. Então, nossas colegas aí sejam bem-vindas, sempre, nós estamos sempre querendo ouvi-las também, todos para saber aí se realmente estão compreendendo, não estão compreendendo, se gostou, não gostou. Pode conversar lá no WhatsApp depois, sem problema nenhum. Tá, gente? Gente, então, se não temos mais nada assim para. Hoje o Eduardo não está aí, o Eduardo também gosta de comentar bastante, né? Ele é bacana também, eu acho que acrescenta muito, mas vamos, vamos continuando, né? Quem gostaria de fazer a nota prece? Paulo? Aqui, aqui é uma convocação, né? É por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea expressão aí, né, Paulo? Então, vamos, ao final de mais essa hora de estudo, vamos procurar agradecer, né, todos nós aqui, pelo que a gente pôde aqui discutir, aqui aprender, encerrando mais essa semana, que ela tenha sido uma semana feliz, uma semana de harmonia para todos. Se não foi tão bem assim, né, que a próxima seja, a gente sabe que as coisas variam. E agradecer a Deus, a Cristo, nosso guia, aos nossos mentores espirituais, aqueles que nos acompanham, por nós podemos estar tendo a oportunidade de seguir um caminho cada vez mais harmonioso, mais tranquilo, né, buscando a nossa evolução e que, ao final dessa semana, no início da outra, que a gente se encontre com os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos mais próximos, em harmonia e com muito amor. Agradecendo, então, a Deus, encerrando, então, esse nosso momento de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos.